Estamos aqui para entrevistar o delegado Vinícius Cardoso, superintendente aqui da região do Sudeste do Pará, e vamos falar sobre os mais tipos de variados crimes da região de Carajás. O tráfico de drogas tem sido um dos principais fatores que impulsionam a criminalidade. Existe uma relação direta entre o tráfico de drogas e homicídios na região? Certamente, o tráfico de drogas é um dos crimes mais deletérios à sociedade. Circundando o tráfico de drogas são outros crimes graves que afetam a sociedade. Por exemplo, homicídio, furto, roubo, crime de natureza sexual. É o caso do traficante que mata o seu rival, o traficante que assassina um usuário, um devedor. É o usuário sob efeito de drogas que furta para trocar por entorpecente, que rouba, que tenta cometer um crime ou que comete um crime de natureza sexual, ou seja, todos esses crimes, eles ficam circundando o tráfico de drogas. A repressão ao tráfico é um pilar da polícia e das forças de segurança pública e a gente vem intensificando a repressão ao tráfico, a repressão às organizações criminosas que se utilizam do tráfico para se financiar e os homicídios. Aqui nós temos uma delegacia de homicídio extremamente estruturada, com 3 equipes em Marabá, e o objetivo é esse: melhorar a qualidade das investigações, prender os homicidas e elucidar os crimes de homicídio. A Polícia Civil ela tem recebido apoio suficiente do governo do estado para as investigações e as operações do tráfico? Nos últimos anos, a Polícia Civil vem recebendo aportes e recursos do governo estadual. Nós tivemos recentemente o maior concurso da história da Polícia Civil paraense. Nós tivemos o ingresso de mais de 1.000 policiais civis. Hoje nós temos equipe da Polícia Civil em todos os municípios paraenses, especificamente no sudeste do Pará, na minha superintendência, que compreende 16 municípios. Ela é baseada em Marabá, mas compreende 16 municípios. Nós temos delegado de polícia com a sua respectiva equipe em todos os municípios. Nós tivemos investimento em viaturas novas, em armamento. O calibre da Polícia Civil foi substituído por um calibre mais adequado. Hoje os policiais em serviço portam pistola Glock 9mm, todos têm seu colete balístico individual. Nós temos ferramentas tecnológicas de investigação e todos os meios disponíveis para uma investigação de qualidade, eficiente e célere. Em relação aos casos de feminicídio aqui na cidade de Marabá, esses casos têm aumentado, eles têm diminuído? A polícia tem identificado padrões nesses casos? A gente observa que os casos de feminicídio vêm diminuído. Na verdade, em termos de números, na nossa superintendência, são poucos os casos de feminicídio. No entanto, em razão do crime extremamente bárbaro e chocar a sociedade, os casos chamam muito a atenção da sociedade. Nós percebemos um padrão na violência doméstica, que ela começa com uma hostilidade do agressor, que evolui para agressão verbal, agressão psicológica, que evolui para agressão física, que posteriormente evolui para um atentado contra a vida ou, na pior das hipóteses, no caso de morte da vítima, que a gente chama de feminicídio. Então a gente percebe esse padrão de gradatividade da violência. Por isso que é o ideal, que logo no começo, que as vítimas denunciem. O velho ditado: em briga de marido e mulher, quem está de fora não mete a colher, ele é completamente ultrapassado. Hoje a sociedade está se conscientizando e comprando essa briga, ou essa causa comum de toda a sociedade, de inibir e reprimir os casos de violência doméstica. Então, vizinhos, familiares, amigos que souberem de alguma vítima de violência doméstica, que nos noticie, mesmo que de maneira anônima, via o Disque Denúncia 181, todas as denúncias são apuradas a fundo e o anonimato é garantido. Quais são as ações preventivas para proteger as mulheres nessa situação de risco? Existem programas em parceria com outras instituições? Justamente, há várias ferramentas disponíveis, tanto em favor das forças de segurança pública, quanto de natureza social e de acolhimento. No âmbito da Delegacia da Mulher, funciona também o Parapaz, ou seja, as vítimas de violência doméstica, elas são acolhidas no ambiente em que são atendidas por uma delegada,
por uma psicóloga, uma assistente social, todas mulheres. A perícia da polícia científica é feita por uma médica legista, também mulher, ou seja, isso traz um ambiente de acolhimento e de maior segurança para a vítima mulher de violência doméstica. Nós temos o trabalho da Patrulha Maria da Penha, que atende a situações de violência com extrema celeridade e que monitora tanto os autores agressores após eles obterem liberdade ou que estão sendo submetidos a alguma medida protetiva, que estão proibidos de se aproximar das vítimas. Eles são monitorados pela Patrulha Maria da Penha, que também faz visita constante às vítimas, perguntando se elas estão devidamente em segurança. A gente observa o elevado número de agressores presos, sobretudo ao final de semana. Um dos fatores que potencializa esses casos de violência é o consumo abusivo de álcool aos finais de semana e causa aquela impressão que o número de casos de violência doméstica estejam aumentando, mas na verdade não é isso. O que está aumentando é o número de prisão de agressores. Esse aumento se deve ao encorajamento dessas vítimas que vêm denunciando seus agressores, bem como a eficiência do trabalho policial, que prontamente está diligenciando e capturando esses companheiros ou ex-companheiros agressores. O número de flagrantes de motoristas embriagados tem aumentado na cidade de Marabá. Como a polícia tem trabalhado para coibir esse crime? É outra situação que é bastante entristecedora, que está enraizada na nossa sociedade, que é a irresponsabilidade do consumo de álcool, somada à direção do veículo automotor. O número de motoristas embriagados vem aumentando sobremaneira, sobretudo em razão do trabalho das forças policiais e das blitz relacionadas com a lei seca. Todos os finais de semana, um elevado número de condutores embriagados são presos em flagrante. Infelizmente, alguns deles se envolvem em colisões no trânsito, atropelamentos, isso resulta em vítimas fatais no trânsito. Outros são surpreendidos por blitz e são submetidos ao teste do etilômetro, popularmente conhecido por bafômetro, e que se afere que consumiram bebida alcoólica e também são presos em flagrante. Ou seja, dessa situação de consumir bebida alcoólica e assumir a direção do veículo automotor pode gerar a prisão do condutor ou, nas situações mais lamentáveis, mortes no trânsito. A gente sabe também que o crime de furto e roubo são crimes que afetam diretamente a população. Quais são as áreas de Marabá que registram mais ocorrências desses crimes? A gente observa um elevado número de furtos e roubos, sobretudo nas regiões comerciais de Marabá. Núcleo Cidade Nova ali no centro, na Velha Marabá, na Antônio Maia, também naquele centro comercial, Folha 28, ou seja, essas lojas à noite, a gente observa um atrativo para arrombamentos, com furtos de objeto, sobretudo nesses centros comerciais. O que a gente recomenda à população é que adotem meios para dificultar a ação dos ladrões, instalem sistemas de câmera de vigilância, protejam o teto ou forro das lojas com grade. A gente observa aí várias ações em que os assaltantes ou os ladrões entram à noite pelo teto dessas lojas. É importante reforçar, fazer um mecanismo ali que impeça a entrada pela caixa do ar-condicionado, fortificar as portas para evitar esses arrombamentos noturnos, inclusive com a instalação de alarmes. Em relação aos moradores residenciais, evitem deixar as luzes acesas durante o dia, enquanto estiverem viajando. Isso é um chamariz para ladrão. Quando forem entrarem ou sair de suas residências, verifique se não estão sendo observados. Quando for entrar nos seus veículos, observe também se não estão sendo observados, ou seja, essa cautela mínima dificulta a ação desses ladrões. Grande parte desses crimes de furto e roubo são cometidos por menores de idade. Existe um perfil comum entre os menores envolvidos nesses crimes na cidade? A polícia identificou algum aumento da participação desses jovens nessas atividades criminosas? Em relação aos menores envolvidos nesses crimes ou tecnicamente nesses atos infracionais quanto ao patrimônio, por exemplo, furto e roubo, ato infracional de tráfico de drogas, esses adolescentes, esses menores, eles têm um perfil de serem menores em situação de vulnerabilidade, então eles estão mais
susceptíveis de serem cooptados por traficantes e servirem como mulas, como aviões para ficar vendendo droga, em razão da situação de vulnerabilidade, de famílias desestruturadas. Eles se envolvem com crimes de furto, de roubo. Muitas vezes esses adolescentes já são dependentes químicos. Então a gente observa esse padrão. É bom se ressaltar à sociedade que não existe impunidade em relação a adolescente, em relação a menor de idade. Eles são submetidos a um processo junto à vara da infância e da juventude. Eles podem ser submetidos a uma medida socioeducativa de internação no CIAM. Então, não há de se falar em impunidade. A maioria dos crimes de homicídio ocorridos aqui em Marabá e região tem relação com as organizações criminosas e com o tráfico de drogas. Então, como dito anteriormente, a repressão às organizações criminosas, o fato de desbaratar essas quadrilhas, o fato de reprimir o tráfico de drogas diminui na quantidade de homicídios. Num comparativo entre os anos de 2023 e 2024, houve uma diminuição de 19% dos números de homicídio em Marabá. É um dado extremamente importante, ou seja, 2024 teve 19% a menos homicídios que 2023. São muitas vidas que foram poupadas, graças à repressão às organizações criminosas, repressão ao tráfico de drogas, prisão de homicidas e elucidação de homicídios. Um outro dado importante que eu gostaria de salientar, de 2023 para 2024, houve uma redução de 21% em Marabá nos crimes de roubo à mão armada. É o crime que também incomoda ou assusta severamente a população. A gente também tem visto nas redes sociais que a Polícia Civil ela tem realizado ações voltadas para a cidadania. Quais são os serviços oferecidos para a população nessa iniciativa? Nós temos um projeto aqui na Superintendência chamado Delegacia Itinerante. Então nós levamos os serviços da polícia e dos órgãos parceiros aos bairros, levamos esse serviço a domicílio, sobretudo nos bairros periféricos, em que se encontra uma população mais carente. Na Delegacia Itinerante nós realizamos a emissão de cédulas de identidade completamente isenta de taxa à população. Polícia Civil presta consultoria jurídica, atendimento jurídico em matéria criminal. A Defensoria Pública, que é uma parceira nesse projeto, também realiza o atendimento em matérias do que diz respeito à fixação de alimentos, que é a pensão alimentícia, divórcio, dissolução de união estável, investigação de paternidade, ou seja, todos esses serviços de natureza civil que interessam muito à população. As faculdades parceiras realizam o atendimento na matéria de saúde da família, saúde veterinária, fisioterapia, enfermagem. A gente realiza o atendimento veterinário também aos pets, ou seja, um combo de serviços que são prestados a domicílio. Nós já realizamos delegacia itinerante na Vila Canaã, que de maneira pejorativa é conhecida como Vila do Rato, no Residencial Tiradentes, 2 vezes no bairro Amapá, e nós pretendemos levar a todos os bairros aqui de Marabá esse projeto. Agora, sobre o caso do suposto sequestro de um bebê em que a mãe Jussara Ferreira alega que a sua criança foi levada por Jussiele Rocha, o que já foi apurado até agora e quais são as linhas de investigação da Polícia Civil para esclarecer o paradeiro do bebê e as circunstâncias do sequestro? Felizmente, esse caso teve um desfecho ótimo, né? A autora da subtração da bebê de 15 dias, ela foi presa em flagrante, a bebê já foi encontrada, já está, foi entregue pela polícia à mãe, já está em poder da mãe. Na verdade, enquanto a mãe ainda estava grávida, elas combinaram que a mãe, assim que desse à luz, iria entregar a criança à autora da subtração. Segundo elas, não houve promessa de recompensa, porque a mãe não tinha condições financeiras de criar e disse que iria entregar para a autora da subtração. Ocorre que depois de dar à luz, ela se arrependeu e disse que não iria entregar mais. Então, a autora levou a mãe para comprar roupa, enquanto ela experimentava, ela saiu correndo com a bebê e tomou rumo ignorado. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente aqui de Marabá, diligenciou, investigou o caso, identificou que a autora da subtração estava escondida no bairro Delta Park com a bebê, fizeram um cerco no local e, após mediação, a autora entregou a criança
sã e salva, foi entregue à sua mãe e a autora foi presa. Ela está em flagrante à disposição da Justiça. Delegado, por último, a Polícia Civil está preparando alguma operação especial para o feriadão de carnaval que vem chegando aí? Certamente, esse período de carnaval acende o alerta de toda a força de segurança pública, sobretudo pela aglomeração de pessoas, consumo abusivo de álcool e aquele sentimento que aflora em alguns foliões, como se não houvesse amanhã. A gente observa isso no carnaval. Então a gente percebe um número de aumento de brigas, agressões generalizadas, às vezes homicídio, crimes de furto e roubo relacionados ou vitimando foliões. Então toda a força de segurança pública se reuniu para que o carnaval seja o mais seguro possível. A Polícia Civil terá policiais à paisana disfarçados no meio dos foliões, com o objetivo de inibir a criminalidade. Polícia Militar irá realizar o trabalho ostensivo, preventivo em massa, junto aos blocos e nas vias públicas, com o objetivo de prevenir a ocorrência de crimes. Guarda Municipal, DMTU, Patrimonial, Detran, Corpo de Bombeiros, todos os órgãos estão envolvidos nessa ação.